tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu, como está. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Já tiramos o nosso período de oração. Já buscamos a presença de Deus desde as 7 da manhã que estamos buscando a presença do Senhor. E hoje é um daqueles dias tranquilo, harmonioso. Hoje é um daqueles dias em que nós iremos passar alguns momentos na presença de Deus. Iremos passar alguns minutos na presença do Senhor. E eu quero já agradecer a Deus pelas vidas que já estão conectadas conosco pelo Facebook, pelo YouTube. Quero dizer a você que o único beneficiado nessa história é você. A única pessoa que sairá com resultados positivos nesta manhã é você. Então, não negligencie e faça esse jejum que começamos às 0h. Faça este jejum com legitimidade, isto é, faça este jejum com sabedoria, mas faça com legitimidade. Faça sabendo o que você está fazendo, porque o Senhor Deus, para quem você está fazendo este sacrifício, Ele está te olhando, Ele está te vendo e Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a tua história, a tua sorte, a tua vida. A palavra de Deus diz que o jejum, ele faz com que o Senhor se levante. Ele faz com que Deus, porque Ele vê você sacrificar a única coisa pela qual nós vivemos e fazemos, que é o alimento. Então o jejum, ele é uma ferramenta poderosa na vida do cristão. O jejum, ele é uma ferramenta poderosa. Então, faça com legitimidade, faça com sabedoria, porque Deus se agrada daquele que faz o sacrifício. Deus não se agrada dos que a Ele faz sacrifício de tolo. Jejuar, o jejum, é você abster-se total de água, líquidos e alimentos. No âmbito espiritual, o jejum, ele é, acima de tudo, um sinal de humildade. De humildade e tristeza pelo pecado. Mas ele também é uma disciplina interior que ajuda a limpar a mente e manter o espírito em alerta e em sintonia para com Deus. Sendo assim, como nós estamos começando esta manhã gloriosa, a palavra de Deus,
com oração, com ministração, com louvor, escutando as canções que estávamos escutando, né? As canções que nós estávamos escutando. Então o jejum ele deve ser feito com uma pré-definição do objetivo. Por que eu estou jejuando? Estou jejuando porque esta campanha de jejum e de oração. Porque eu preciso de uma vitória. Eu preciso da restauração da minha família. Eu preciso estar mais próximo de Deus. Eu preciso de me santificar. Pois a palavra santificar, igreja, é separar-se. Santificar não é você estar no altar, numa redoma, não. Santificação é separação. Então nós temos que ter cautela naquilo que estamos fazendo, porque se eu não tenho condições físicas de fazer 12 horas de jejum, eu faço 3 horas, eu faço 4 horas. Eu faço aquilo que o meu organismo aguenta. Então o jejum espiritual ele deve ser feito voluntariamente, sob a orientação de Deus. E ele só tem efeito, o jejum só tem efeito, amados, se ele tiver unido à oração, ao arrependimento e a uma autorreflexão. É fundamental ter um bom motivo para jejuar, porque, do contrário, dificilmente haverá resultado na vida espiritual. Portanto, não faça o jejum para barganhar com Deus, nem para impressionar ninguém. Faça o seu jejum com um propósito. O jejum deve ser apenas um propósito entre você e Deus. E ninguém mais. Então, nós como líderes espirituais, nós decretamos, convidamos a igreja a estar em jejum e oração, porque há uma necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. É no jejum e na oração que a igreja de Deus ela cresce. É jejuando e orando que nós alcançamos de Deus uma série de coisas, inclusive a proximidade de Deus. Então eu quero conduzir a igreja a este âmbito do sacrifício, voltar-se a Deus, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto de nós. Então esta é uma oportunidade que o Senhor nos concede, de nós estarmos nos aproximando dEle, de nós estarmos buscando a sua presença. Então já tiramos um período de oração, estamos desde a 0 hora, buscando a presença de Deus, buscando o Espírito de Deus. Outro ponto importante que você deve você deve entender é de que se não houver arrependimento e plena comunhão com Deus, nenhum jejum será eficiente. Então jejuar implica buscar a Deus. Então isso não deve ser feito de modo apressado ou desleixado. Precisa haver um período de oração, de adoração, de leitura da palavra de Deus, de meditação.
Então, após iniciarmos o jejum, nós devemos cumprir com tudo que se propôs, pois só assim o jejum será válido. Será válido. Então eu espero que você esteja nesse instante em comunhão com o Senhor, que o seu coração esteja quebrantado, que o seu espírito esteja de fato buscando a comunhão de Deus, buscando a comunhão do Senhor, buscando a comunhão do Senhor. Nós iremos buscar a presença de Deus agora em oração, para que o Senhor ele venha abrir a nossa mente. Faça uma oração agora de arrependimento. Peça perdão a Deus. Explique a Deus, diga a Deus para que você está jejuando, por que você está jejuando, qual que é o propósito desse jejum. Pois o propósito do jejum, para mim, ele tem um valor, para você ele terá outro valor. Então, busquemos a presença de Deus. Ore aonde você estiver. Se você pode ajoelhar, ajoelhe. Se você quer ficar de pé, fique de pé. Mas busque a presença do Senhor. Pai Santo e Eterno, é com humildade, Deus, que nós adentramos, Deus, a Tua presença, Pai. Estamos, Deus, nesta campanha, Pai, de oração, de jejum, de consagração. Pai querido, por um momento, Deus, de proximidade do Teu Espírito, Pai. Queremos, Senhor, estar mais próximo de Ti. Queremos, Deus, sentir, ó Pai, a Tua presença. Pois há tanta coisa na nossa vida que nós não conseguimos respostas. E que a Tua palavra nos diz que buscando o jejum, buscando a presença de Deus em sacrifício, Tu te levantarias, Pai, para nos dar vitória. Pai querido, eu coloco, Deus, a vida deste Teu servo, desta Tua serva, que está, Deus, aliançado comigo, Pai, nesta campanha de oração e de jejum, Pai, pelo crescimento, Senhor, da Tua obra, Pai, pela integração da família, pela restauração dos lares. Pai querido, este Teu filho que ora, pedindo, Deus, a restauração da sua família, do seu casamento, pedindo a restauração, Deus, da sua vida financeira. Eu oro, Pai, e coloco, Senhor, esses motivos, Pai, pelos quais os Teus filhos, Pai, estão agora, Pai, Te buscando, fazendo, Deus, aleluia, se colocando, Deus, em Tua presença, Pai. Ajude, Deus, abençoe. Abençoe, Deus, a cada um, Senhor. Abençoa, Deus, a cada um, ó Pai. Abençoa a Tua igreja, o pequeno rebanho. Que convocada, Deus, ao sacrifício, Pai. Vemos, Senhor, agora os Teus filhos, os Teus servos, as Tuas servas. Já, Deus, mandando, Senhor, marcando a presença neste momento de sacrifício. Ajuda, Senhor, o Teu povo, Pai. Ajude, Senhor, a Tua igreja. Abençoe, Deus, com bênçãos especiais. Que esta manhã, Senhor, deste dia, seja uma manhã, ó Pai, de vitória. Seja uma manhã, ó Pai, de ensinamento, de quebrantamento. Seja uma manhã, Senhor, de bênção, Deus, para os lares, para as famílias, para todo aquele, Pai, que entrar, Deus, nesta campanha, Senhor, que saia, Deus, desta campanha, Pai, vitoriosa. Pai querido, eu Te peço, Deus, a inspiração, a palavra. Eu Te peço, Deus, que o Teu louvor esteja, Deus, em nossos corações. E que a Tua benevolência, Senhor, esteja sobre nossas vidas, Pai. É assim, Deus, que eu oro e já coloco, Deus, as vidas, Pai, em Tua presença, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Quero dar a minha saudação a Ariane, a diaconisa Cleusa, a Eliane, a pastora Eliane Ramalho, a Elvira, ao Miguel. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje, sexta-feira, hoje é um feriado meio estranho, né? Hoje é
considerado o Dia da Consciência Negra. Hoje também, 20 de novembro, é o Dia da Consciência Negra, porque é o dia do aniversário de Zumbi dos Palmares, um negro revolucionário, que criou a primeira dissidência dos negros, Zumbi dos Palmares. E ele cria esse ambiente em que os negros se refugiavam, e aí acharam por bem designar este dia para ser comemorado como o Dia da Consciência Negra. Mas é um dia, Igreja de Deus, um dia preconceituoso, um dia em que os empresários brancos não reconhecem, não têm consciência da participação dos negros na construção do nosso país. Mas não é sobre esse tema que eu quero passar esta manhã falando. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Aleluia, Deus. Eu gostaria de que você prestasse bastante atenção nesse tema que eu irei abordar. Nesta manhã eu gostaria de falar sobre como lidando sabiamente com o sentimento de culpa. Lidando sabiamente com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele pode levar uma pessoa à angústia, à depressão. E eu gostaria de trazer com bastante calma esse tema, porque ele quer tratar comigo, ele quer tratar com você. E eu gostaria que você acompanhasse, para que você visse e aprenda, para que você veja e aprenda o que fazer com este sentimento e se livrar dele. Porque talvez seja o pior tribunal. O pior tribunal não é o tribunal de justiça, é o tribunal da consciência. O pior tribunal que o ser humano enfrenta é o tribunal da sua própria consciência. Então, o sentimento de culpa, que muitas pessoas, muitos de nós, carregamos, que talvez seja este vazio que você sente, que te levou a buscar o Senhor Jesus. Talvez tenha sido esta lacuna da sua vida, que você tenha tido este encontro com o Senhor, mas que você ainda não conseguiu se livrar dele. O sentimento de culpa, ele exerce um papel fundamental na vida da pessoa. Pois ele é um sentimento, igreja, inerente a cada ser humano que tem capacidade para discernir entre o certo e o errado. E é um sinal de alerta que nos informa, e nós sempre devemos ser conscientes disso, nos informa quando há algo errado na nossa vida.
ou foi praticado, ou foi vivido, ou foi dito. Então o sentimento de culpa é um sentimento que muitas pessoas carregam. O sentimento de culpa é o sentimento obtido após a reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por si mesmo. Ele pode ser baseado na frustração causada pela distância entre o que não fomos, daquilo em que achamos que deveríamos ter sido. Em outras palavras, quando se viola a consciência moral pessoal, surge o sentimento de culpa. O sentimento de culpa ele está associado ao casamento. O sentimento de culpa ele está associado à educação familiar, à escolha da vida profissional, à escolha da moradia. A tanta coisa o sentimento de culpa está associado. Associado porque a escolha que fizemos não foi uma escolha boa. A pessoa que escolhemos para viver junto, para casar, talvez não seja aquilo que você desejou para você. E aí você carrega este sentimento de culpa. Talvez o filho que não deu certo, e aí você carrega um sentimento de culpa. A profissão que você não escutou o conselho dos seus pais, as escolhas que você fez, mesmo sendo orientado, muitas vezes até por Deus, e aí se carrega o sentimento de culpa, o sentimento de culpa por não ter dado certo as coisas. Então, de acordo com esta avaliação, o remorso ele surge como uma primeira tentativa para aliviar essa dor, podendo levar o homem à harmonia interior ou ao desespero. Então, o sentimento de culpa ele pode me aproximar de Deus, mas ele também pode me distanciar de tudo e de todos. E eu passar a ter uma vida deprimida, eu passar a ter uma vida angustiada, porque eu posso também estar avaliando a minha vida pela vida da minha família. Eu posso também, nesta manhã, estar achando que o meu irmão deu certo, a minha irmã deu certo, e eu não dei certo porque eu sou um fracasso. Então, Deus ele tem alguma coisa a mudar na nossa vida nessa manhã. Deus ele tem na nossa vida a mudança. A mudança. E é com esta ajuda do jejum, da oração, deste momento em que Deus preparou para a gente fazer essa introspectiva e essa retrospectiva. Retroceder e introceder. Retroceder é você fazer uma avaliação das situações que se viveu. E introceder é você fazer uma avaliação interna. E pedir a Deus misericórdia para que este sentimento de culpa ele seja aniquilado da sua vida. Porque, disse o poeta, não se pode remediar aquilo que não pode ser remediável. Então, eu gostaria de abordar alguns fatos, né? Alguns métodos, vamos colocar assim. O passo a passo de como canalizar o sentimento da culpa para a busca da paz consigo. Você viver em paz com você. Você conseguir aliviar esse sentimento. Então, muitas vezes estamos
irritados com uma sensação ruim, que pode também, igreja, se manifestar fisicamente, através de dores no estômago, na cabeça, tensão muscular e outras formas mais. E nem sempre relacionamos a algo errado que fizemos. Então, qual que é o primeiro passo? Reconheça seus erros. Reconheça seus erros. Então, começamos a sentir a manifestação física. A manifestação física. Irritação. Com uma sensação ruim. Que pode também se manifestar através de dores de estômago, dores na cabeça, tensão muscular. E que nem sempre, igreja, relacionamos a algo de errado que fizemos. Não conseguimos identificar tais sinais como sentimento de culpa e acabamos tentando aliviar os sintomas, buscando uma distração ou um remédio para a dor, sem tentar identificar a sua origem. Por isso, eu gostaria de dizer a você que é importante fazer uma avaliação diária dos nossos atos a fim de identificar a origem de tais sinais. Se perguntar, por que eu estou com dor no estômago? Por que eu estou tendo dores de cabeça? Se eu não tenho nenhuma patologia para ter essa dor de cabeça. O que é que está acontecendo? E aí você vai começar a descobrir determinados segredos seus, que só são seus e que foram, de fato, vividos e praticados por você. E aí você terá um alívio. Então reconheça seus erros. Esse é o primeiro ponto. Porque reconhecer os erros, ele vai lhe curar de muitas enfermidades. Ele vai lhe curar de muitas enfermidades. Segundo lugar, reconheça os sinais dos erros cometidos. Quando você reconhecer os sinais dos erros cometidos, neste caso, fazemos algo errado e começamos a nos sentir culpados. Então essa culpa acaba se manifestando fisicamente. Apesar da consciência do erro, não relacionamos uma coisa a outra. Ou seja, reconhecemos os nossos erros, mas não damos conta de que tais sensações, elas são sinais dos erros cometidos. Essas sensações de dores, essas sensações físicas, essas sensações, essa manifestação física, porque você tem um tribunal dentro de você, você tem um juiz dentro de você, você tem a consciência. E que talvez essas culpas que você está carregando, ela esteja atrofiando, esteja maltratando a tua vida como mãe, a tua vida como pai, a tua vida como profissional, a tua vida como esposa, como esposo. Talvez esses sentimentos de culpa, essas atitudes erradas que você tem tomado, às vezes até na postura, na rispidez com que você trata a esposa, o esposo. E aí depois você fica triste e você não consegue pedir perdão, por exemplo. Você não consegue pedir perdão pela sua fala, pedir perdão pela sua atitude. Você não consegue a reconciliação com a sua família. E isso vai te trazer péssimas consequências. Pois a palavra de Deus nos ensina, igreja, que nós devemos nos perdoar, para que também sejamos perdoados. Perdoar a si mesmo, perdoar o sentimento, perdoar a vida, perdoar atitudes. Faz bem perdoar. Faz bem dizer eu te amo.
Faz bem dizer, me perdoe. Faz bem dizer, me desculpe. Isso traz cura. Isso traz milagres. Porque não adianta você entrar numa campanha de jejum com o coração turbado, com o coração angustiado, amargurado, com a vida amargurada, sem forças para pedir perdão, para se perdoar. E começa agora a se entristecer. Eu sei que Deus está falando com você. Eu sei que Deus está, nesta manhã, falando com você acerca desse assunto, acerca desta vida que você tem vivido. Então reconheça os sinais dos erros cometidos, porque nem tudo na nossa vida, igreja, é prova. Muita coisa é consequência. Consequências de erros, consequências de atitudes erradas. Um casamento que se constituiu debaixo da bênção de Deus, que iniciou com uma paixão, com um amor, por que acaba? Por que o amor cessa? Por que o amor esfria? Por conta de atitudes, por conta de atitudes erradas, de postura errada, de agressões, de feridas não curadas, de palavras ditas de forma inconsequentes, e que depois vem o esfriamento do casamento e acompanhado com ele o sentimento de culpa, acompanhado com esta dissolução conjugal, vem o sentimento de culpa. E eu acho que dos sentimentos de culpa, os piores são os familiares. O sentimento de culpa familiar, por não ter correspondido à expectativa. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, reconheça os sinais dos erros cometidos. Reconheça os sinais. Olhe para você. Essa culpa acaba se manifestando fisicamente, porque nós temos a consciência do erro. Não relacionamos uma coisa a outra, ou seja, reconhecemos os nossos erros, mas não nos damos conta de que tais sensações são sinais dos erros cometidos. Terceiro lugar, igreja, veja o sentimento de pesar com bons olhos. Observe, olhe. Claro que não devemos nos sentir bem por termos errado. No entanto, precisamos reconhecer o sentimento de culpa como uma mola propulsora para a correção do erro, em lugar de nos aprofundarmos em autocomiseração. Erramos e depois queremos, porque autocomiseração, igreja, é o desejo de sentir, é a sensação de sentir dó de si mesmo, e o desejo de que os outros também tenham piedade de nós. Então erramos. Precisamos reconhecer o sentimento de culpa. Precisamos reconhecer os erros para não dar lugar à autocomiseração. E justificar o erro, igreja, é tornar a cometê-lo. Todas as vezes que você justifica o erro, ao invés de reconhecer o erro como uma falha, você vai tornar a fazê-lo. Esse conselho que eu trago esta manhã é para que haja um crescimento na vida da igreja, na sua vida como um todo, na sua vida como pai de família, como esposo, como filho, na sua vida como servo de Deus, porque quando erramos para as pessoas e não pedimos desculpa, perdão, nós ficamos mal. E quando erramos diante de Deus, nós também ficamos mal. Porque a cada erro não confessado, ele nos aparta do Senhor. Cada erro não verbalizado, reconhecido, ele vai nos apartando do Senhor. No Salmo 51, Davi diz: enquanto me calei, os meus ossos se secaram. São culpas não confessadas.
são sentimentos não reconhecidos. Então reconheça, veja o sentimento de pesar com bons olhos. Errei, me perdoe, me desculpe, Deus me perdoe. Porque arrependimento, queridos, não é choro, não. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é mudança de atitude. Essa dor que você sente na alma por carregar tanto sentimento de culpa. Você, como mãe que carrega este sentimento de culpa pelo filho. Você, esposa, que carrega este sentimento de culpa por olhar o seu casamento e não conseguir mudar a sua história. Isso tem gerado em você doenças, dores musculares, tem gerado em você gastrite, tem gerado em você a pressão arterial alta. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Deus, ele está trazendo essa palavra de mudança. Em quarto ponto, igreja, e talvez seja esse o mais dolorido deste sermão: se responsabilize pelos seus atos. A culpa gera vergonha e sofrimento. Devido a isso, é comum vermos pessoas isentando-se de culpa ou projetando-a para outras pessoas, em vez de responsabilizar-se por seus erros. Nós vemos pessoas transferindo responsabilidades. Nós vemos pessoas transferindo. Isso não é uma dádiva somente sua, meu irmão. Transferir a responsabilidade dos seus erros para outras pessoas. Quando nós vamos até o Éden, quando nós encontramos o irmão Adão e a irmã Eva dentro do Éden, agora sendo julgado no tribunal de Deus, Deus pergunta ao irmão Adão: você comeu do fruto que eu disse que você não comesse? Adão não reconhece a sua culpa, mas ele transfere a responsabilidade para Eva. E ele diz: a mulher que tu me deste. Ele transfere a culpa para Deus, que deu Eva, e para Eva, que o induziu. Deus agora vai a Eva e pergunta: comeste do fruto, mulher? E Eva diz assim a Deus: a serpente, ela me enganou. A serpente, ela me enganou. Então nós vemos que nem Eva reconhece a culpa, nem Adão reconhece a culpa. Pelo contrário, Adão transfere a responsabilidade da culpa para Deus, por ter dado a ele aquela mulher. Quantas vezes nós não estamos transferindo culpas para as outras pessoas, quando a culpa é nossa, o erro é nosso? Quantas vezes estamos transferindo a responsabilidade de erros que nós cometemos, e nós agora alegamos que tomamos determinada posição por conta de determinada ação de A, de B ou de C. Primeiro, que eu gostaria de que você entendesse: responsabilize-se pelos seus atos. Isso faz bem. Isso faz bem. Reconhecer a sua própria culpa, isso faz bem à saúde. Isso faz bem à saúde mental. Isso faz bem à saúde espiritual. Responsabilizar-se por seus erros. Tais atitudes, ela não a livram do sentimento de culpa. Ela não livra. Ele pode se manifestar por meio da autocrítica, da tristeza, do pessimismo, da incapacidade de desfrutar os bons momentos, da dificuldade para relacionar-se, da insatisfação pessoal em várias áreas. Então, assumir a responsabilidade dos nossos atos faz com que acreditemos na capacidade de mudar, de agir diferente, tornando-nos mais dignos. Responsabilizar-se por seus atos vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar a tua vida. Parar
fazer uma introspectiva, reconhecer erros, reconhecer atitudes grossas, reconhecer atitudes que podia ser tomada de forma diferenciada. Então Deus fala contigo aqui esta manhã. Este jejum que estamos colocando diante de Deus é para crescimento. É para crescimento nosso. Deus fala contigo sobre o sentimento de culpa. Quinto ponto. Corra atrás do prejuízo. Depois de reconhecer seus erros, sentir pesar por tê-lo cometido e tomar a decisão de assumi-lo diante das pessoas que você prejudicou, é hora de tentar reverter a situação. Talvez o teu casamento esteja a um fio pela falta do reconhecimento de culpa. Corra atrás do prejuízo essa manhã. Reconheça seu erro. Sentir pesar por tê-lo cometido, sentir dores, sentir vergonha por tê-lo cometido e tomar a decisão de assumi-lo diante das pessoas talvez, que você prejudicou. É hora de tentar reverter a situação, sem querer se justificar, sem querer transferir responsabilidades, porque isso te fará bem. Esta palavra, igreja, que eu vos trago nesta manhã, é uma palavra experimentada. Não é uma palavra teórica, mas é uma palavra experimentada. Uma palavra de saúde. Uma palavra de ânimo. Porque quando a situação ela não está bem, a situação financeira do lar, da família, a situação do casal, a situação, vamos até colocar, conjugal, quando ela não está bem, a causa não é a situação conjugal, são causas externas. Foram atitudes, palavras, forma de tratar, forma de agir. Então reconheça isso essa manhã. Cristo, ele tem uma nova vida para você. Paulo, escrevendo aos Filipenses, Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Paulo não está dizendo que alcançou, mas Paulo está buscando a mudança. Que você possa estar buscando mudança. Então corra atrás do prejuízo. Quero te dar aqui alguns exemplos. Procure a pessoa que você prejudicou. Confesse seu erro e peça desculpa. Isso vai te fazer bem. Isso vai te levantar. Segundo, assuma o compromisso de corrigi-lo e haja. Por exemplo, se você mentiu sobre o caráter da pessoa, vá atrás das pessoas que ouviram a calúnia e desminta o fato. Ou se você desviou o dinheiro da empresa em que trabalha, combine a forma como vai devolver o dinheiro e cumpra o prometido. Faça a restituição sempre que possível, porque isso vai te fazer bem. Isso vai te fazer bem. Às vezes nós queremos levar vantagem, tiramos proveito de situações, porque eu tenho que ganhar, você não tem que ganhar, você tem que servir. Levar vantagem nem sempre é vantagem. Ganhar nem sempre é ganhar. Às vezes estamos ganhando para perder. E às vezes, irmãos, estamos perdendo para ganhar.
Porque até quando ganhamos de forma escusa, nós nos sentimos culpados. O sentimento de culpa está às portas. Porque nós não devíamos ter agido, não devíamos ter feito. Ganhamos para perder. E quando pensamos e meditamos, segundo Deus, perdemos para ganhar. Perdemos para ganhar. Então, este sentimento de culpa que carregamos, ele pode ser literalmente retirado da nossa alma, se nós entregarmos ele ao Senhor. Nós temos, igreja, verdades bíblicas que pouco de nós apreciamos. Porque viver a palavra de Deus, igreja, não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Não é fácil. Você se negar não é fácil. Mas é remédio. É remédio que cura. É água que sacia a sede. É atitude que restaura. Então, viver a palavra de Deus é viver sem esse sentimento. Porque se eu ofendi, eu peço desculpas. Se eu pequei, eu peço perdão. Se eu pequei contra a palavra de Deus, eu busco a restauração. Primeira carta de São João, lá no finalzinho da Escritura, ele diz assim: filhinhos, não peque. Mas se você pecar, se você errar, você tem um advogado que pode te ajudar. Você tem um advogado que pode te ajudar a consertar. Então, às vezes nós estamos nos sentindo culpados porque nós não fazemos uso das prerrogativas que a palavra de Deus ela nos dá. E a primeira prerrogativa é ter comunhão uns com os outros. Pois a palavra de Deus diz em 1 João: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de toda a culpa. Nos purifica, oh aleluia, nos purifica, igreja, de forma tremenda. Porque nós nos negamos, nós negamos a nossa atitude, negamos a nossa vontade, e aí o Senhor se agrada de tais atitudes e Ele passa a nos restaurar. Sexto ponto desta fala: assuma um compromisso pessoal de evitar cometer o mesmo erro. Olha que coisa fascinante. Assuma um compromisso pessoal de evitar cometer o mesmo erro. Evitar brigar pela mesma causa. Evitar essa discussão que está dominando o teu lar, a tua vida, pelo mesmo motivo. Coisa recorrente que você está vendo que não está te trazendo benefícios. Assuma um compromisso esta manhã em jejum. Seja com a tua esposa, seja com o teu esposo, seja com o teu pai, seja com a tua mãe. Assuma um compromisso pessoal de evitar cometer o mesmo erro. Porque perdemos, igreja, quando as nossas atitudes elas são recorrentes. Perdemos quando a nossa postura ela é recorrente. O que é uma coisa recorrente? É uma coisa que está sempre acontecendo, porque parece que estamos patinando naquele mesmo local. O erro é o mesmo. A briga é pelo mesmo motivo. Então hoje, nesta manhã de consagração, é uma manhã de conserto. É uma manhã de decisão. Tome a decisão de assumir um compromisso pessoal de evitar cometer o mesmo erro. Evitar cometer o mesmo erro.
agora que você já sabe como é difícil ter de lidar com todo o processo para livrar-se do sentimento de culpa, fuja das ciladas. Fuja das ciladas. É preciso mudar o comportamento. Então, esforce-se para isso. Se desejar, peça ajuda. Peça ajuda das pessoas próximas. Ou, se necessário, peça ajuda pastoral. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça ajuda. Se acha que chegar à última instância e que você acha que um profissional da área vai te ajudar, peça ajuda. Mas saia desta recorrência de atitudes que não têm feito e causado efeito à tua vida. Saia dessa atitude. Assuma um compromisso pessoal de evitar cometer o mesmo erro. O mesmo erro. De manhã você pede perdão. À tarde você faz a mesma coisa. De manhã você pede desculpa. À tarde você volta. Logo em seguida você está brigando, discutindo pelo mesmo motivo. Que Deus cure a tua vida esta manhã. Que Deus cure a tua vida esta manhã. Que você esteja fazendo uma aliança com Deus nesse instante, para que o Senhor, Ele mude a tua história. O sétimo ponto deste, vamos colocar, desta ajuda espiritual que eu trago a você, perdoe-se e tente esquecer. Perdoe-se, se perdoe e tente esquecer. Depois de todo o processo, você deverá se perdoar. O auto-perdão, ele impõe-se como indesejável para a recuperação do equilíbrio emocional. O auto-perdão do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. O auto-perdão, porque talvez você carregue o sentimento de culpa que você carrega. Talvez porque o seu filho, ele não tem sido aquele filho que você quis. Aquele filho, aquela filha que você desejou. Talvez o seu filho, ele tenha trazido tantas decepções e você carrega na sua alma essa dor. Oh, aleluias. Você carrega na sua alma esta dor dele não ter dado certo. E você carrega a culpa de você ter errado. Às vezes, talvez você, no seu monólogo de vida, na sua conversa interior, você tenha dito a Deus que você errou na educação. Se culpar não vai resolver a história. Se processar não vai resolver a história. Então o auto-perdão, ele impõe-se como dispensável para a recuperação do equilíbrio. Então você se perdoando, você estará trazendo a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Então é essencial para uma existência emocional tranquila. Esse auto-perdão, ele é essencial. Então, nesse sentido, é preciso buscar não reincidir no mesmo compromisso negativo. Você tem que se desapegar do remorso e criando formas positivas de comportamento, recobrando o bom humor e a alegria e o desejo de viver. Reviver o passado, igreja, só é positivo quando se trata de aliviar as experiências vividas, procurando se tornar um ser humano melhor, um servo de Deus melhor, uma serva de Deus melhor. Então, esta fala desta manhã é uma fala de ajuda, de socorro à tua alma, o auto-perdão.
O auto perdão é socorro para a tua alma. Pois Cristo está estendendo a mão agora a você e lhe dizendo, aleluia, e lhe dizendo para você se levantar, para você ter forças para caminhar, para você ter forças para viver. Porque esta lacuna que existe na sua alma, ela está sendo colocada como uma brecha que Satanás achou para dizer que você é negativo, para dizer que você é um zero à esquerda, para dizer que você, minha irmã, não soube ser mãe, não soube ser esposa, não soube prosperar em nada. Isso tem dado lugar. Então, lidando com sabedoria, com sentimento de culpa, é fundamental você expulsar este sentimento da sua casa, do seu coração. Dedique a Deus este jejum que você está fazendo, por sua própria vida. Dedique ao Senhor. Leve ao Senhor nesta hora de oração. Leve ao Senhor agora este sentimento de culpa que você carrega. Deposite ele na mão do Senhor. Coloque ele nas mãos do Senhor. Porque Deus te fez, Deus te chamou, oh aleluia, para você viver em novidade de vida. Paulo disse à igreja de Coríntios, e eu quero aplicar este texto de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Paulo está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Os sentimentos de culpa passaram, Deus fez novo. O sentimento negativo que você carrega passou e Deus fez novo. Você está sofrendo pressão arterial, você está sofrendo dores reumáticas, você está desencadeando obesidade, porque você não tem vivido de forma sábia com o seu sentimento de culpa. Então, Cristo, ele quer te libertar esta manhã. Cristo, ele quer trazer a harmonia perdida dentro da tua casa, dentro da tua família. Lidar com o sentimento de culpa é reconhecer, e reconhecendo, deixando de lado. E reconhecendo este sentimento, é tomando decisões que te fará bem a tua vida, que fará bem a tua família, que fará bem a você. Então, em primeiro lugar, reconheça seus erros. Em segundo, reconheça os sinais dos erros cometidos. Terceiro, veja o sentimento de pesar com bons olhos. Responsabilize-se pelos seus atos. Corra atrás do prejuízo. Assuma um compromisso pessoal de evitar cometer o mesmo erro. Perdoe-se e tente esquecer. São estas metas que eu gostaria de deixar para você esta manhã. Essas metas que eu gostaria de deixar para você nesta manhã. Lembro-me da palavra de Deus no livro de Reis e quero aplicar este exemplo de reconhecimento de culpa a você nesta manhã. Os discípulos de Eliseu, eles disseram a Eliseu: Eliseu, a tenda está pequena, vamos ampliar. Eliseu disse: tá bom, vão lá e façam. E eles vão até a floresta e eles começam agora a derrubar. Eles começam a derrubar árvores para refazer a escola profética. Mas em dado momento, um deles
que está ali cortando aquelas toras de madeira, o machado voa do cabo e cai no Jordão. E agora eles vão até Eliseu, ele vai até Eliseu, e ele diz: olha, Eliseu, o machado, ele caiu no Jordão. E o problema não é nem porque o machado caiu, é que o machado ele era emprestado. Eliseu então se levanta e diz: vamos lá, que eu quero ver aonde ele caiu. E Eliseu vai com aquele moço e pergunta a ele onde caiu. E ele aponta o lugar. Eliseu pega um galho de árvore seco, coloca na água e o machado flutua. Porém, o maior segredo deste milagre não é o ferro flutuar na água, mas é o reconhecimento, primeiro, de culpa. Fui eu que derrubei. Segundo, reconheceu aonde o machado caiu. Terceiro, que o machado era emprestado. Então, igreja, aquele moço, ele nos dá um belo exemplo do reconhecimento de culpa. O reconhecimento de culpa, ele não me fará viver com este sentimento que me deprime, que deprime você. O sentimento da falta do reconhecimento das nossas culpas. Então aquele moço diz a Eliseu, caiu aqui. Ele reconhece aonde ele errou. Coisas que poucas pessoas estão reconhecendo. É mais fácil eu colocar a culpa em alguém do que eu assumir os meus atos, assumir a minha história, assumir. Aquele moço dizendo a Eliseu aonde o machado caiu. Eliseu pega um galho de árvore e coloca, e o machado flutua, e Eliseu agora diz a ele, vai lá e pega. O que Eliseu quis dizer com isso? Agora você vai lá e pega. Eliseu estava dizendo a ele, agora vá lá, pegue e mude a postura, mude a sua situação. Coloque uma cunha no machado, para que não caia mais do cabo. Coloca, meu irmão, minha irmã, Cristo na tua vida. Antes de dizer as palavras agressivas, que muitas vezes são ditas, coloca Cristo na frente dessas palavras. E essa agressividade, ela vai sumir da sua vida. Coloca Cristo nas tuas atitudes e elas irão sumir da tua vida. O sentimento de culpa carregado, que você tem carregado, aleluia. Cristo, ele está te curando esta manhã. Mas a cura, ela não parte do pressuposto de uma simples oração. Lidar sabiamente com o sentimento de culpa é você reconhecer, é você tomar nova atitude. Aquele moço, ele reconhece, ele busca o homem de Deus e ele diz onde caiu. Só você sabe onde você errou. Só você sabe a culpa que você carrega pelos seus erros. Mas Cristo, ele é o perdoador. Cristo, ele quer restaurar a tua vida, a tua casa e a tua família no nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar. A proposta do jejum, ela continua. Nós vamos até o meio-dia. Nós vamos até o meio-dia em consagração. E eu deixo esta palavra para você, para que você possa tomar uma atitude, tomar a decisão da mudança. Tomar a decisão da mudança. Muda, isso vai te fazer bem. Muda. O sentimento de culpa pode levar uma pessoa à angústia, à depressão, ao choro. Mas Cristo pode te levar à cura e ao milagre. Curve a sua cabeça e oremos a Deus, pois o propósito desse jejum
dessa manhã de sacrifício é orar ao Senhor. Deus eterno e poderoso, eu sei, Deus, que o teu Espírito está nesta fala, Pai. Pois tua palavra nos diz que tu és Espírito, e os que te adoram em Espírito e em verdade. Talvez, Deus, o corpo esteja agora reclamando, Deus, desta palavra, porque não era isso que eu queria ouvir, mas é isso que o teu Espírito ele tem a nos oferecer nesta manhã. Pai querido, eu coloco, Senhor, a cada vida que está aliançada comigo neste jejum, nesta oração, nesta campanha consagratória, Pai, ao teu nome. Continua, Deus, abençoando. Continua, Deus, cuidando do teu povo, cuidando da tua igreja. Oh, Pai querido, continua, Deus, visitando agora. Pai querido, entra, Deus, nesta casa. Entra, Deus, nesta vida. Entra, Pai, nesta família. Entra, Deus, na vida desta tua serva, deste teu servo, que se trata, Deus, com aspereza, que se trata, Deus, com tanta rispidez, Pai, que sejam agora curados, que sejam agora libertados, que sejam agora, Deus, transformados pelo poder da tua palavra. Recebe, Deus, o nosso jejum, recebe, Deus, o nosso sacrifício e continua, Pai, cuidando das nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados de Deus, aleluia. Amados do Senhor, nós iremos seguir no sacrifício até o meio-dia. Se você pode ir, nós vamos até o meio-dia. Se você não tem condição física, toma remédio, é diabético, tem que se alimentar a cada 3 horas, então faça um sacrifício sábio, pois Deus não se agrada de sacrifício de tolo. Amém? Aqui eu encerro a live, mas o jejum continua até o meio-dia. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para eu trazer a você nesta manhã, em nome de Jesus. A nossa irmã Ju, pastor Valdemir Santos, pastor Eliane, pastora Maria do Carmo, que Deus abençoe vocês. Eles estão conectados pelo YouTube, pelo Facebook. Nós temos aqui a irmã Ariane, a diaconisa Cleusa, a Elvira, o Miguel, estão também conectados conosco. Então, que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Vamos ouvir o J. Neto trazer essas canções maravilhosas da harpa para as nossas vidas, no nome de Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica perto de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvor e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre de dor. Fala-me cada dia,
sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som para teus filhos fala, e no caminho bom pela bondade os guia a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei. Mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Esse é meu amigo, meu grande amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o